Pode sentar. Eu esqueci de deixar um texto, acho que você vai ter que voltar aí, um texto para a Sofia, né? Pode colocar lá para mim, você vai ter que voltar. Pode sentar. Está aí, ó, esse texto, só que não é 2 Crônicas, é 2 Samuel, tá? 7:29. Vamos ler todos juntos? Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e a abençoa por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Segundo? Perfeito. Ok. Tudo bem. Ok, pode ir. Volta lá para nós. Qual é o texto mais conhecido do Novo Testamento? Mais dito. Hã? Não estou dizendo disso do Novo Testamento, e assim, mais conhecido de todos. João, como é que diz? E do Antigo Testamento, qual o texto que vocês acham que é o mais conhecido? Que geralmente as pessoas falam e aprendem desde criança, qual é? Perfeito. Vamos repetir juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E por amor do seu nome, ainda que eu andasse, lá em Caxias do Sul, tem um pastor que ele ensaiou um coral de presos e conseguiu permissão do delegado lá para eles cantarem na praça de Caxias, né? Então, aí eles começaram cantando, daqui a pouco o volume foi diminuindo, os presos estavam fugindo, né? Vocês começaram assim no Salmo 23 e começaram fora, depois foi diminuindo. Mas desse salmo, qual é o mais importante? Qual o versículo mais conhecido? Bom, vocês já falaram, não precisa, né? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você se lembra e se você sabe de cor, o que esse versículo, o que esse salmo ainda fala mais? Eu sei que alguém vai ter que recitar na cabeça, alguém está com a Bíblia aberta, mas o que fala mais nesse versículo? Pois é, ok, o que mais? Eu não vi. Quando estamos em perigo, Deus nos protege. Mas, sim. Amém. Tem um versículo que é muito pouco citado neste salmo. E é um versículo com uma promessa tremenda. Eu queria que você saísse daqui nesta manhã com essa promessa de Deus. Isso é possível se você colocar fé na palavra de Deus. E o versículo que quase ninguém fala é o versículo 5. Pode colocar lá para nós. Preparas uma mesa para a minha vista dos meus inimigos. Tu me honras
e aí mais derrama óleo sobre nossa cabeça e faz transbordar o nosso cálice. Meus irmãos, esta é uma das mais maravilhosas promessas que nós temos aqui nesse salmo. Pense aqui no que Deus pode fazer por nós. Ele diz que Ele vai preparar uma mesa para nós. Isto na frente dos nossos inimigos. E quando nós podemos pensar em uma mesa preparada por Deus, não dá para pensar em qualquer alimento, né? Não dá para pensar em qualquer tipo de alimento. Deus não está falando num PF, né? De um prato feito. Deus está falando num enorme volume de comida e um banquete imponente. E Ele coloca diante de nós fileiras e fileiras dos mais deliciosos alimentos espirituais para que nós experimentemos e possamos comê-lo. E o único convidado para essa refeição é você. O único convidado é você. E Deus faz esse fantástico trabalho de preparar esse banquete para todos aqueles a quem Jesus ama. E há um clima nesse banquete. Há um clima nesse banquete. Deus declara que a festa é dada para a gente rir, se alegrar e cantar. Em algumas oportunidades eu tenho dito que as nossas igrejas precisam ser mais alegres. Precisa ter mais festas, né? E nós temos a comunhão nucal. Você conhece a pessoa da frente pela nuca e a pessoa da frente conhece você de estar atrás pelo fungo do nariz. Nós não temos festas. Olha o que diz a palavra de Deus. Coma, beba, regozije-se, alegre-se. Para rir é que se dão os banquetes. Né? No café pascal, que nós vamos ter agora semana da Páscoa, nós vamos chegar a tomar um café a manhã toda. O café vai começar às 9 horas, 9h30, vai até meio-dia quase, né? Para a gente rir, conversar, brincar. Ver as crianças correrem, ver as crianças brincarem. Para rir é que se dão os banquetes. Então, enquanto você se alimenta, diz o texto que Deus unge você com óleo de alegria. Está lá. Isso, está aí o texto de Eclesiastes, né? Então, posso passar adiante? Então, Deus está ungindo a sua cabeça com óleo da alegria. Enquanto isso, ao preparar o banquete, Deus faz com que os seus inimigos se sentem na parte mais afastada da cena e vejam tudo aquilo que está se desenrolando. Eles veem o próprio Senhor distribuindo os alimentos na mesa. E aí eles observam você preenchendo a sua alma com os manjares celestiais. E você pode crer que nenhum poder demoníaco, nem o próprio diabo consegue entender a graça e a misericórdia de Deus. Tenho falado que nós temos 4 referências no Novo Testamento, falando que o mistério de Deus estava escondido em Cristo. Que Cristo só revelou esse mistério quando Ele morreu na cruz. Porque enquanto Ele estava morrendo na cruz, o diabo podia dizer para Ele: você está morrendo em vão, Jesus, está morrendo em vão. Porque lá na tua palavra, lá na palavra do teu Pai, Ele disse: a alma que pecar morrerá. Aí Jesus disse assim: eu vim com algo novo. Você não sabe, Satanás, você não sabe. Esse algo novo é a graça, que Deus perdoa e que Deus aceita o pecador. Então, esta graça que Deus nos mostra no seu banquete, faz com que ele não entenda. Não sei se você pode imaginar isso. Com os seus pecados, mas o inimigo está em choque, porque ele está vendo Deus te abençoar, Deus preparar aquela bênção maravilhosa. Eles estavam certos de que Deus iria te derrubar por causa do teu fracasso. Eles estavam prontos para alegrar com o seu mal quando você fosse destruído. No entanto, agora eles recebem ordem para observar o banquete e o alimento que está sendo servido pelo próprio Deus. E vou mostrar nesse texto sobre isso.
Eles são forçados a ver que Deus está servindo, que Deus te alimenta e que Deus te unge com o óleo da alegria, com o óleo do júbilo. E Jesus diz que o Pai faz isso com todos os filhos. Vamos lá ver em Lucas, diz assim: bem-aventurado aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, o achar vigiando. Em verdade vos digo que ele quem? O Pai vai se cingir, vai se vestir, deixa eu usar uma colocação de roupa de garçom, e os fará sentar à mesa, e ele chegando. Isso é maravilhoso demais, gente. Ele chegando nos servirá. Alguém pode ajudar aqui a ela, por favor, a colocar, para ela poder ver os textos ali melhor. Isto. Acho que desligou ali, desligou, isso. Aí, quem sabe, você chega a tua cadeira um pouquinho para cá. Isso. Estica o máximo que puder, pastor João, por favor. Tá, muito bem. Então é o Senhor, são palavras de Jesus. Agora, então a pergunta é a seguinte: então quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos? Em termos bíblicos, existem dois tipos de inimigos: os demoníacos, o demônio, seus anjos, e o humano, ou os humanos, que muitas vezes, eles vêm pelo uso do maligno. E aqui no Salmo 23, ele está referindo aos inimigos demoníacos. Segundo Jesus, o diabo é o nosso inimigo. É ele que vem nos afrontar. E quando Davi fala do forte inimigo, lá no Salmo 18, ele está falando que hordas demoníacas que o odeiam devido ao seu andar sério com Deus. Olha o que diz o versículo, Salmo 18, 17. Livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Mas muitos dos nossos inimigos não são inimigos do inferno. Quando Jesus diz, por exemplo, para nós amarmos os nossos inimigos, ele não está falando sobre demônio. Você não vai dizer: ô demônio, você vai para o inferno, mas eu te amo, né? Nada disso. Mas são os inimigos terrenos. Quando ele está falando sobre pessoas em sua vida que foram ferramentas, até muitas vezes, do diabo para poder fazer com que você pudesse ser infeliz, foram inimigos humanos que levaram Davi a clamar lá no Salmo 143, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois é em ti que eu me refugio. A pessoa pode ter poucos inimigos, pode ter muitos inimigos, depende da sua esfera de relacionamento, etc. E se ela determinou seguir a Jesus em seu coração, aí vai encontrar inimigos. Eu já contei uma vez para a igreja aqui, né, que se você já ouviu, se recorde, quem não ouviu vai ouvir. Então, quando eu tinha meus 14 anos, eu era engraxate, né, e eu gostava de uma menina, né, e gostava, não, menina não gostava, né, Juca? Isso aí. Tá certo. Mas assim, era bem no centro da cidade, de colégio, eu atravessava 2 avenidas e estava no local de trabalho. E o local de trabalho, onde eu trabalhava, minha cadeira de engraxate, era uma cadeira que eu ficava no final de um corredor, que era mais ou menos aqui o final do corredor, e o início do corredor era lá na rua. Então, eu, papeando com a menina, papeando, e tinha um amigo meu, chamado, não vou dizer o nome porque está sendo gravado, tinha um amigo meu, que ele estava interessado na menina, e ele disse assim para a menina: olha, eu vou te mostrar aonde o Roosevelt trabalha. E era um palácio, o Palácio da Itamaraty, né? E eu estava lá engraxando sapato numa cadeira alta assim, né? E eles tinham inveja porque eu ganhava muito mais dinheiro do que eles. Porque eu tinha o meu salário que, né, que o governo me pagava, e todas as engraxadas de sapato eu recebia. Eu engraxava muito sapato de embaixador, de ministro, me recordo que naquela época a graxa custava R$12 e eles me davam sempre 100. Nossa, era dinheiro toda a vida.
E ele disse assim, eu vou mostrar. E quando eu estava lá na minha cadeira de engraxate, sentado assim, eu vi vindo o Carlos Alberto, a menina. Na edição da fita aí, meu filho, dá uma cortada aí. Aí vinha vindo lá ele, né? Com a menina e a irmã dela. Eu olhei aquilo e gelei. Falei, pá, imagina, né? Sabe como é que é adolescente? Gelei, congelei. A menina passou, olhou, nunca mais falou comigo, né? Mas tudo bem. Mas ali naquele órgão, eu saí logo de ser engraxate, fui ser escriturário. De escriturário eu passei para ser subchefe da seção. E fui ser chefe daquela seção. E quem foi ser meu funcionário? O tal, não precisa dizer o nome, o tal. E nessa época, todos os ministérios estavam sendo transferidos para Brasília. Todos eles. Né? E então, eu tinha que assinar, os meus funcionários, eu tinha que assinar a autorização, liberar para que eles fossem transferidos para Brasília. Em Brasília, nós ganhávamos um apartamento lá, pagávamos uma taxa pequenininha e tal, né? E era o futuro. E então veio o fulano falar comigo. Assim, Roosevelt, olha, meu pai faleceu, só estou eu, minha mãe, minhas 2 irmãs, e eu precisaria ser transferido para Brasília. Você assina? Eu poderia dizer, agora. Não, foi nada disso não. Mas eu disse assim, assino. Claro que assino, né? Assinei, ele foi transferido para Brasília, e eu vi um inimigo meu vendo Deus me banqueteando. Sabe? É isso que Deus faz. O diabo, os nossos inimigos, vão procurar sempre nos atacar. Mas Deus, Ele está dizendo nesse texto que Ele vai preparar um banquete sobrenatural. Que os nossos inimigos vão sentar e vão observar o Senhor nos servindo. De um lado está o diabo, do outro são os nossos inimigos terrenos, e no meio o Senhor está derramando o óleo da alegria sobre você. Do lado demoníaco, o diabo se enraivece porque ele achava que ele possuía você. Do lado humano, seus inimigos ficam cheios de vergonha. E a sua palavra diz sobre o justo. Salmo 132, 18. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas a coroa sobre a cabeça deles vai resplandecer. Deus está dizendo basicamente, os seus inimigos humanos achavam que você tinha acabado, mas agora a única coisa que pode ver e ver com espanto é que eu estou te alimentando e te abençoando. E o Senhor vai no seu ouvido e diz, não se preocupe que nenhum desses inimigos, eles não podem fazer mal nenhum contra vocês. Salmo 21, 11 diz assim, embora intentem o mal contra ti e maquinem ardis, não podem vencer. Palavra de Deus. Deus, Ele nos abençoa com a segurança divina. E você pode então cantar o que está no Salmo 27, 6. Então a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferei sacrifício de júbilo em seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Outro aspecto. Deus coloca esta mesa diante de você, não apenas em ocasião de vitória, mas especialmente em ocasião de fracasso. Preste atenção nisso. Quando você peca, e você se arrepende, e você fica entristecido pelo pecado que você cometeu, aí você pensa assim, como é que eu pude deixar isso outra vez acontecer comigo? Como é que eu pude entrar nessa? E quando você vai querer entrar na presença do Senhor, pelo menos acontece muito comigo, você fica envergonhado. E aí o acusador, ele chega diante de você como um leão faminto, ele traz à sua mente todos aqueles versículos referentes ao ódio de Deus contra o pecado. Ele lembra a você das advertências bíblicas, quando você pecar com Deus, o que vai acontecer, o que aconteceu com outras pessoas. Meu querido irmão, o diabo nunca sabe do resultado do fracasso de um cristão. Ele não sabe como é que ele vai reagir depois do fracasso.
Ele não sabe como Deus vai responder ao pecado. Na verdade, o maior temor de Satanás é que você corra para a misericórdia do Senhor e clame pela misericórdia de Deus. Então o inimigo tenta colocar algumas coisas em sua mente, mas se você ficar firme nas promessas da aliança que Deus tem contigo, sabe, Satanás quer que você se convença que você vai ter que pagar pelo teu pecado, que ele quer que você vai ficar vivendo afundado no sofrimento, tentando merecer de novo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para poder merecer o favor de Deus, mas não é isso. Não é isso que Deus faz com um coração arrependido. Veja bem, quando você acha que merece a ira de Deus, a punição de Deus, Deus te convida para um banquete. Deus te convida para um banquete. E olhem que seus inimigos, então, resolvem te observar, né? Te observar, ele se surpreende, então, vendo que Deus está alimentando. É assim que Deus trata com os filhos que se arrependem. E às vezes é assim que nós passamos quando começamos a experimentar algumas vitórias. Por exemplo, Adão querendo se esconder de Deus. Achamos que Deus está zangado conosco e que Satanás conseguiu uma brecha em nossas vidas por causa do nosso pecado que nós cometemos. É nesse exato momento que Deus chega para nós e diz: venha à festa, você não precisa ficar afastado de mim, sente-se, experimente a misericórdia, eu quero que você banqueteie na mesa e vendo seus inimigos olhando para você. Você se lembra daquela parábola do filho pródigo? Aquele jovem desertor, vencido pelo pecado, gastando seus recursos todos na luxúria, e ele acabou virtualmente na escravidão, querendo comer a comida dos porcos. Então ele pensou, pequei tanto, que nunca poderei ser aceito pelo meu pai, como eu vivia antes lá. É claro que eu tenho que pagar, por isso de algum modo. O medo do filho pródigo impedia que ele se voltasse para o pai. Mas o pai, vocês veem algum texto que o pai ficou alguma vez zangado com ele? A Bíblia não fala sobre isso. Mas este homem piedoso simplesmente queria que o filho voltasse. Ele queria ardentemente que o filho voltasse. E finalmente, quando o filho pródigo estava no mais profundo desespero, sentindo o impacto total do seu fracasso, ele pensou lá na abundância, no banquete, na casa de seu pai. E ele então, desesperado, voltou. E qual foi a resposta do pai? Ele correu para encontrar o filho, abraçou, beijou, perdoou e não fez nenhuma pergunta. As escrituras dizem assim em Lucas: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestia com ela, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e matai, comamos e alegremos. Foi o que o pai fez. Aqui, nas próprias palavras de Jesus, nós estamos vendo a atitude do Pai Celestial para com seus filhos. Imediatamente após nós cairmos, o nosso Senhor serve um banquete e nos unge com o óleo da alegria. Veja, Deus olha o seu coração e no exato momento em que Ele ouve o nosso coração clamar por perdão, Ele prepara uma mesa, Ele diz: não fuja de mim, não vai se lamear no chiqueiro de Satanás ouvindo as suas mentiras, eu te amo, então venha agora e veja aquilo que eu preparei para você. A primeira bênção que você vai achar no seu prato é a bênção do perdão. Perdão incondicional. Veja o que diz em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para... Assim que nós nos arrependemos, Deus encerra toda a nossa questão de pecado. Deus retira as acusações contra nós e lança totalmente fora da nossa vista as nossas transgressões. E mais, Deus não quer ouvir mais o seu pecado.
Deus diz assim: para mim está acabado, e agora que está acabado para mim, também fica acabado para você. Eu enterrei tudo assim. Alegre-se na minha salvação, na misericórdia e na minha graça. Alegre-se em tudo. Uma vez que tenhamos aceito o perdão de Deus, Ele nos convida para nós nos banquetearmos com cada um dos seus itens do seu menu. Sabe qual é o menu de Deus? É graça, misericórdia, bondade, ternura, compaixão, amor do qual nós não somos dignos, paz, descanso, alegria, felicidade e fonte de renovação no Santo Espírito de Deus. Eu sei como é, e muitos sabem como é ficar pensando no julgamento de Deus sobre mim depois de eu ter falhado, né? Às vezes, a gente assim, o que vai acontecer com o meu corpo? Será que vai vir uma doença? Será que Deus vai atingir os meus filhos? Será que Deus vai atingir a minha esposa? Mas, imediatamente o Senhor, quando você se arrepende, Deus prepara um banquete para você, na presença dos seus inimigos. Quem são os seus inimigos nesse caso? São os recursos diabólicos do medo, da confusão, da ansiedade, das mentiras satânicas. Então eu me arrependo rapidamente e me aproprio da promessa, da aliança que Deus fez comigo, vinda de Deus. Você só precisa confessar, se arrepender e permanecer na palavra do Pai. Então, depois disso, você pode ir para o banquete que Deus preparou na presença dos seus inimigos. Então, você se senta na mesa oferecida pelo Senhor e o pastor te serve. E ele refrigera a tua alma com a sua misericórdia, com o seu perdão e com a sua eterna bondade. A seguir, Deus te faz deitar junto às águas tranquilas e mostra versículo por versículo acerca do seu amor. E você sente a graça então envolvendo a sua alma, e lágrimas de alegria estão lavando as suas culpas, tirando os seus medos e tirando as suas ansiedades. Enquanto esta incrível bênção acontece, os seus inimigos são forçados a olhar aquilo, tudo que está acontecendo, e sentir-se completamente derrotados. E finalmente, você pode ouvir até eles cochichando, né? Cochichando assim. Ele descobriu o segredo. Ele descobriu o segredo. Ele está confiando nas promessas de Deus. Vamos embora porque não tem mais nada para nós. Você entende o que é graça? Você entende o que é graça? Eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem entender. Enquanto você não conseguir entender o que é graça, você não vai ter uma vida livre. Depois, isto precisa estar vivo em seu coração. A promessa do Salmo 23 cobre os dois inimigos, os demoníacos e os humanos, né? O Senhor deseja que nós nos banqueteemos até diante dos nossos inimigos humanos, porque eles se tornaram muitas vezes ferramentas de Satanás para nos molestar. Talvez você esteja passando por uma situação estressante no seu trabalho. Talvez você tenha sido traído pelos colegas que fofocaram mentiras a seu respeito, junto com seu patrão. Meu irmão, Jesus está te convidando para você se banquetear na presença dos seus inimigos. Ele está lembrando que até na pior das situações, você pode correr para a promessa da aliança da parte de Deus. Olha o que diz o texto, vocês conhecem muito bem. Nenhuma arma prosperará contra ti. Seu pai está preparando uma mesa para você. Ele quer encher essa mesa de compaixão e graça. Agora, outro aspecto. Só é possível, pode passar. Só é possível perder a mesa que foi preparada, que está preparada pelo Senhor. Só é possível perder isso por causa da sua incredulidade. Você conhece o texto que Jesus Cristo passou por um vilarejo e ele não fez obra nenhuma, nenhum milagre ali ele fez por causa de quê? Da incredulidade daquele, né? Daquele. Quem conhece a Bíblia e sabe que Deus ordenou muitas festas para o seu povo, né? Muitas festas para o seu povo,
pelo menos 7 festas lá, né? Com muitos dias de festa, né? Nos impressiona que todas elas havia a ordem de Jesus para a gente se alegrar, para a gente se rejubilar na presença. Isso é a ideia de Deus. Isso foi criado para Ele. O que isso diz para você, meu irmão, meu amigo? A igreja precisa viver em festa até o dia maior, até o dia da nossa festa maior, que vai ser o dia do casamento, das bodas do Cordeiro, com a sua noiva, que é a igreja. E meus irmãos, que festa será? Não é de se admirar que hoje em dia nós estamos vendo tantos adolescentes que não servem ao Senhor. Sabe por quê? Porque os seus pais ainda estão vagando pelo deserto. Ainda não entraram na terra prometida. Nunca entraram nas promessas do Senhor. Há um texto em Hebreus tão maravilhoso, tão profundo, que o texto diz assim: Deus fala para o povo, né? Para nós, né? Tende ousadia para entrar no Santo dos Santos, o lugar onde só o sumo sacerdote entrava. E agora Deus está convidando a todos nós. Os pais não sabem o que significa se rejubilar. Tem pais que nunca vão ao banquete oferecido pelo Senhor, seus filhos não veem isso. Não pode então compreender. Quero perguntar para você, você está vivendo uma vida de estagnação espiritual? Você está andando mais abatido do que renovado? Você está sofrendo a cada dia com medo? E você nunca tem desfrutado verdadeiramente de um andar com o Senhor? Então eu quero perguntar mais uma coisa a você. Você não estaria cansado de tudo isso? Está cansado? Será que não é hora de você dizer: eu sei que Jesus me salvou e que eu fui transformado, então eu quero me desfrutar desse banquete. Onde é que está a unção do óleo da alegria? Como falamos no início dessa mensagem, você precisa dar um passo de fé. Meu querido, não vacile diante das promessas de Deus para a tua vida. Aproprie-se delas, esteja inteiramente convencido de que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele é capaz de executar. Tudo aquilo que Ele prometeu. O Espírito Santo, Ele só responde unicamente à nossa fé. Se Ele não responde necessariamente a um mar de lágrimas. O Espírito Santo não responde necessariamente às suas promessas de que você vai melhorar. Mas Ele responde quando você está realmente arrependido. Me arrependo, Senhor. Só a fé produz a resposta de Deus. A fé vai levá-lo a agir, trazendo à sua vida a sua própria glória. Deus vai trazer a glória dele sobre a sua vida. Então confesse e aceite o perdão de Deus. Se alguém nessa manhã aqui ainda está vivendo com alguma coisa do passado, sabe, esqueça isso. Se você já confessou, Deus já perdoou. Disse: meu filho, eu esqueci, não tem mais nada, acabou. Esqueça você também. Mas quantas vezes nós encontramos pessoas que sofrem porque estão trazendo coisas do passado. Você tem todo o direito ao banquete do Senhor. Nenhum demônio do inferno pode roubar isso de você. Nenhum. Então, meu irmão, creia na palavra de Deus e permita que Ele o assente na mesa celestial dele. Como é que diz o versículo 5? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unjas a minha cabeça com óleo. E o meu cálice. Amém? Sabe, meus irmãos, é simples, é fácil. Nós estamos encontrando tantas pessoas que hoje estão sendo presas pelo demônio. Eu falei aqui no domingo passado, a gente também às vezes não leva a sério a palavra de Deus. Lá em 1 João capítulo 3, eu acho que versículo 9, que diz assim: quem ama
quem ama os seus irmãos, né? A vida está nele. Mas aquele que não ama, este é um assassino. E nenhum assassino tem entrada no reino de Deus. Quando eu li isso, porque o Senhor coloca um banquete. Por que você vai sentar ao lado aqui da mesa e morrer de fome se tem um banquete colocado para você? Se aproprie disso. Não guarde nada no seu coração. Se tem alguma coisa que você está guardando e que você ainda não pediu perdão a Deus, peça perdão. Se esqueça, porque Deus já se esqueceu. E na hora que você está pedindo perdão, Deus diz assim, tem um banquete para você aqui. Venha, experimente. Vamos orar nesse momento, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por este momento de ceia, e nós entendemos que é um momento de banquete espiritual também, Senhor. Nós queremos nos deliciar na Tua graça, Senhor Deus, no Teu amor incondicional. Senhor Deus, pelo Teu perdão, quantas vezes na minha vida particular Tu tens me perdoado, Senhor Deus, quantas vezes. Mas eu creio que todas aquelas foram passadas, não existem mais. E Senhor Deus, coloque em meu coração cada vez o desejo de te confessar, Senhor Deus, de me arrepender e de pedir que Tua graça venha sobre mim, Senhor Deus. Agora que nós vamos celebrar da ceia, Senhor Deus, esses elementos, Senhor Deus, que simbolizam o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dilacerado na cruz, e no sangue derramado, e o sangue de Jesus derramado naquela cruz, é um pacto, é um acordo comigo, Senhor Deus, que eu pertenço a Ele e que Ele nunca me lançará fora e que ninguém pode me tirar das suas mãos, Senhor Deus. E é nessa esperança que eu quero participar desta ceia nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Quão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, só quero pedir, me ajuda, meu Deus. Confesso a Ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda, meu Deus. Coração quebrantado e humilde, não aceita, Senhor. Em Tua graça e deixe Teu amor fluir, por misericórdia nossa. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do
Jesus, tomando o pão, o abençoou e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a aliança, é o pacto, é a prova do perdão dos pecados, porque o meu sangue cobre todos os pecados. E ele mandou que nós então comêssemos e o fizéssemos em memória dele. É o que nós vamos fazer agora. Meus irmãos, esse momento não é tanto para a gente pedir: Deus me abençoe, Senhor Deus me dá isso. Não. Porque a ceia diz: fazer isto em memória de mim, pensando em Jesus, na sua graça, aquilo que ele é para você no dia que ele te salvou. E principalmente, eu sempre digo, né? Se eu morrer até o mês que vem, né? Antes de participar da última ceia, da outra ceia, essa é minha penúltima, que a minha última vai ser lá no céu. E além disso, diariamente eu aprendi agora que Deus tem preparado um banquete para mim. Eu quero me servir dele. Então, enquanto o conjunto vai estar cantando, eu vou pedir às pessoas que vão nos ajudar, que venham aqui, por favor. E as pessoas que vão participar hoje da ceia, fique de pé para você receber o elemento. Nós vamos dar os 2 elementos. Se você quiser tomar com uma pessoa, né? E, meu irmão, quero participar da ceia, pode sair do seu lugar e participe com essa pessoa. E ore, se você quiser sozinho, faça isso em nome de Jesus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho aqui, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe meu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo.
agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, pelo para notícia. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer. E a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos, que eu te pertenço, Deus, que eu te pertenço, Deus, eu te pertenço, Deus. Neste momento de ceia, que para mim sempre é uma alegria, sempre é um banquete, eu posso ver, né? Ou entender Deus dizendo para Jesus assim: olha lá, valeu a pena o teu sacrifício. Olha lá, o nosso povo, meu filho, meus filhos, veja lá, estão celebrando a sua morte, a tua ressurreição, que dá esperança a eles. Então eu creio que é um momento de alegria no céu. Por esse momento nós estamos celebrando a ceia do Senhor,
deixe que esse banquete também possa entrar em seu coração e se alegre com Jesus. Ceia não é momento de tristeza, não pode ser nunca, porque a tristeza foi de Cristo, que morreu, ressuscitou para que nós fizéssemos alegria. Então, vamos celebrar essa ceia em nome de Jesus, com muita alegria em nosso coração, porque é uma esperança maior, uma esperança que transcende toda e qualquer esperança dessa terra. Comamos e bebamos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por poder participar desse memorial, Senhor. Te agradeço muito, Senhor. Outrora, no passado, eu estava caminhando em direção ao inferno. Vivia no mundo das trevas. Satanás era o meu Senhor. Mas Tu me resgatou totalmente daquela situação e transportou para o Teu reino de luz. E hoje, Senhor Deus, eu tenho toda a esperança em meu coração. Senhor Deus, abençoa esta igreja. Muito obrigado por esta igreja abençoada aqui em Santa Maria, Senhor Deus. E que seja este povo que cause alegria ao Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar por um momento. Nós temos aqui depois, né, como é um banquete, como é uma festa, depois assim que terminar essa ceia, já está terminando, você pode vir aqui se servir, né? Pode comer aqui antes do almoço. E também quem veio preparado para entregar seus dízimos e suas ofertas, façam nesse momento, enquanto o conjunto está tocando, né? Depois, antes aí, dê um abraço muito apertado, né? Desejo aí muitas bênçãos para a vida da Sofia, né? E saiamos daqui com o nosso coração feliz, porque Deus preparou o banquete para nós. Amém. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não, e a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer. Imaginar, você acreditou. Isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra,